O mercado parece mais estável também no mercado físico do boi gordo nesta semana, mas quem vai responder para nós se tá ou não tá, como é que está se tendo uma leitura neste momento para o mercado do boi, é o Ronald Macuco, que participa conosco nesta edição de Agricultura BR aqui no canal do Boi. Ronald, obrigado por estar conosco. Nós estamos vendo hoje um movimento de alta no mercado futuro. Aparentemente, né, considerando os números de segunda-feira e o que a gente já tem de parcial aqui de cotação, está estável o mercado físico brasileiro. Mercado atacadista de carne de São Paulo teve até uma queda de preços até o momento, mas está mais alto que no ano passado na mesma data. O que esses dados todos significam para a pecuária neste momento? Ronald, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos que nos assistem. Olhando para o mercado físico, Fabiano, alguns já confirmam aí que a cota China foi alcançada, porém o mercado físico mostra uma tendência talvez um pouco diferente do que a projeção mostrava, né? Então tá caindo, tá subindo no fato, caiu no boato. Talvez nem subindo, a gente pode dizer lateralizando, mas o físico em algumas regiões na última semana já começou a mostrar uma exaustão dessas quedas. E quando eu olho essa queda, era um boi 365, esse boi veio para 325. Então caiu R$ 40, vezes um boi de 20 arroba, caiu aproximadamente R$ 800. O boi perdeu o valor nos últimos dias. Agora, o interessante é as categorias de reposição. Quando você olha o atacado, teve correções pontual, o varejo também, mas quando você olha para as categorias de reposição, bezerro especificamente, a vaca parida, a gente viu que teve uma correção até um pouco maior. O boi magro, ele não acompanhou o movimento de queda do boi gordo, diferente do bezerro, diferente da vaca magra. Então, nesse olhar que o boi magro permaneceu com oferta um pouco mais restrita, olhando para o mercado, a demanda por ele persistiu, tanto para exportação, os números de exportação, nós já chegamos a exportar no ano de 2020, no ano de 2025, 26, 600 e poucos animais, sendo tanto garrote, boi magro e boi gordo também, animais mais erados, e bezerro. Eu acredito que a gente deve ter um mês de setembro com volume de animais pronto um pouco menor do que foi projetado. Não estou dizendo que o confinamento não vai crescer no ano de 2026. Eu estou dizendo que a oferta desse animal, devido ao preço do boi magro ter ficado muito, muito restrito nos últimos dias, não ter caído, a oferta de boi ela vai dar uma apazão dentro desse mês de setembro. Nós estamos entrando agora numa reta final, muitas das vezes, de um julho. O agosto, o preço talvez volta a subir, mas o setembro a gente tem preços firmes. Não me estranharia um setembro em São Paulo acima dos 350 com firmeza não, tá bom? Ronald, e dentro desse cenário, né, que pega boi gordo, pega a dificuldade, a precificação do gado de reposição, e um cenário que era de queda, um cenário de pressão negativa, muito baseado em algo que, pelo menos no meu entendimento, já era de certo modo precificado, já que todo mundo sabia que findaria em algum momento a cota para a China, né, e que, consequentemente, se exportaria a carne bovina para outros lugares. Isso faz acreditar que, se não tiver uma recomposição desses valores de arroba, a gente pode ter ou um apagão, ou pode ver esse preço da arroba disparar e chegar próximo àquilo que a gente falava no começo do ano, R$ 400 por arroba, por exemplo? É possível sim, Fabiano. E olhando para os números, eu não sei se você acompanhou essa última semana, os dados do abate CIF, né? A gente está falando que no mês de junho, se a gente pega o compilado aí, 38% dos animais que foram para o abate é fêmea. Se eu olho no primeiro trimestre do ano, a gente chegou em alguns, no primeiro trimestre, ter em torno de 50%, 49% dos animais era fêmea. Então essa fêmea também começou a minguar, começou a diminuir na ponta do abate. Consequência disso, ela é que segura a alta do boi. Então esse fator de oferta mais restrita do boi magro, e quando eu digo mais restrita o boi gordo estava muito firme no interior do Brasil. Então a gente olha Rondônia, Pará, região até do Maranhão, eu estive presente recentemente, Tocantins, o boi por vários dias, Mato Grosso, MS também não foi diferente, o boi foi dentro do mês de abril
e no começo do maio, melhor do que São Paulo, ou igual a São Paulo. Pois é, aquele boi que desceria para São Paulo dentro de um maio, dentro de um junho, o boi magro, ele não desceu. Então, esse movimento, ele, na minha visão, ele vai ser um movimento muito firme e com fundamento do mercado físico. Então, a gente deve ter uma demanda crescendo para a reta final do ano, dentro desses final de setembro para outubro, e automaticamente um volume menor de animais proveniente de confinamentos menores. Não estou dizendo que os grandes não têm um volume, os grandes até cresceu no ano de 2026. Ronald, toda essa situação, esse cenário que a gente vê neste momento, ele está muito relacionado a esse gado de reposição. E esse gado de reposição, ele é escasso no Brasil e dá para dizer que até esse pecuarista trabalha com esse animal, que é a maioria do Brasil, né? Você tem a maior parte dos pecuaristas trabalham com a cria, recria, até a terminação. Então, é quem trabalha mais com isso. Ele já tem uma consciência dessa falta de animais. O que isso deve trazer de impacto a partir de agora no preço de gado de reposição no Brasil? Se você chegou até aqui, você comenta, você compartilha, você curte. Eu estou rodando o Brasil, trazendo histórias inspiradoras para que você possa criar ou se inspirar nessa realidade que eu estou trazendo. Então, leva para palestrar na sua região e aí eu vou também contar a história local sua. Muitas das vezes eu vou na sua fazenda, eu vou no seu negócio. Vai, berra aí. Gostou? Então comenta. Eu acho que a gente tem que deixar um aqui de alerta que o movimento China, ele gerou muito burburinho, um sentimento muito pessimista dentro da pecuária brasileira a abril. Então a gente não teve uma safra dentro do março e dentro do abril. Essa safra apareceu muito mais na reta final do maio para o junho. O junho não foi tão pesado como foi o começo desse julho. E aí esse começa a trazer incerteza. Ah, o bezerro que eu comprei de 16, o bezerro que na Transamazônica era 14, e hoje já é uma realidade, bezerro de R$13 na Transamazônica, na Rondônia, em outros estados também. Eu olho para o atual momento como uma janela muito de oportunidade, até para quem está olhando muitas das vezes um boi magro. Ah, Macu, você entraria num boi mais pesado? Não, talvez um boi mais de 12 para 13 arroba, 12 para 11, não aquele mal de 14 para 15 ou de 15 para 15, porque ele vai sair mais rápido e ele ainda pegaria dentro do meados do setembro. Mas olhando para o boi do novembro, o boi do dezembro, o olhar é otimista. Eu acredito que estamos numa janela interessante e trago aqui um ponto de alerta para quem precisa fazer de estoque, para quem precisa vir para... Aproveita esse momento. Eu não vou nem dizer que a bolsa está barata, porque o curto prazo está barato na bolsa. O longo já começou a esticar. Quando você olha um boi hoje já para dezembro, nós estamos falando do boi próximo a R$360. E o boi de hoje de São Paulo é um boi 305. Então, o mercado futuro já projeta esse volume maior, esse volume menor de animais e esses preços mais firmes. Agora, se a demanda persistir, como persistiu no primeiro semestre, Fabiano, o boi de 380, 370, que foi realidade dentro do abril, volta a bater na porta dentro do ano de 2026, porque a fêmea está diminuindo para o abate e isso por si só já é um movimento de preços mais firme para o boi gordo, tá bom? Ronald, até um questionamento foi motivo de um certo debate entre jornalistas do Mato Grosso do Sul em relação ao preço da carne bovina. O pessoal que escreve para os jornais abertos, que escreve para o grande público, né, como é que... A pergunta era, né, como é que a arroba recuou tanto, né, no estado nas últimas semanas, isso não chega à carne bovina. Eu estava olhando o preço do mercado atacadista paulista como referência, teve queda na carne com osso em todos os cortes, eu acho que nenhum tem alta, né? Nenhum deles tem alta, queda aí de R$1 mais ou menos, mas está R$1 acima do ano passado. Mas a indústria e o varejo ainda estão precificando o boi do primeiro semestre para esse consumidor final, dá para dizer isso, Ronald? Poderemos dizer isso e afirmar outro dado. A margem do frigorífico ela vai melhorar para os próximos dias, entendeu? Para os animais que estão sendo comprados agora. Eu tenho um cliente que vende boi China. Ele tinha uma bonificação muito expressiva, dava quase R$20 ali, ou em algum momento 15, em algum momento 10. Pois é, nos últimos dias ele vê animal que é um animal padrão China, tem um nome, mas segundo ele não está recebendo a bonificação.
Então, assim, tem algumas coisas que a gente não consegue ter dado suficiente para trazer algo mais concreto. Mas o que há de concreto hoje é o preço praticado para o produtor rural, ele caiu sem ter volume de escala, ele caiu sem ter margem líquida ou, de forma geral, preços menores sendo precificado na exportação. A exportação continua pagando cheio, continua pagando o preço que foi do boi de 370, 365 dentro do abril. E outro dado acho que a gente tem que trazer aqui, não é porque estamos abatendo mais animais, como abatemos no primeiro trimestre do ano, os dados do IBGE devem sair nos próximos dias aí, que vai concretizar também como é que foi o primeiro semestre do ano. A gente está colocando mais carne, mas quando você olha essa carne vindo para o consumidor final está perdendo um poder de compra aí. A gente pode projetar aí abaixo de 30 quilos de carne por habitante bovina. E aí não é diferente muitas das vezes do frango e do suíno. Eu tenho um cliente que ele está no setor do suíno, tá, Fabiano? E ele tem relatado, Macuco, pensa na dificuldade que eu estou de repassar minha carne com as margens. No momento eu falo, moço, eu estou rodando para terminar essa operação, para começar uma nova e acreditar em margens melhor. Esse momento, a suinicultura, em algumas regiões, ela está empatando ou tendo margens negativas. Então, o grande problema aqui, eu fiz até uma palestra recentemente, estou indo palestrar também no Piauí sobre pecuária, quinta-feira, hoje eu estou em Minas, palestro à noite, hoje eu vou falar de grão, é um dado, esse dado tem que ficar muito claro. Nossa carne é uma commodity. Assim como é a soja, assim como é o milho, assim como é o petróleo, beleza. Mas por que 64, 63 dólares? Por que a arroba americana é 120? Por que a arroba é 140? Por que a média da arroba no mundo é 89 dólares? Porque o consumo nosso, ele vem da base da população. 70% da nossa carne fica no mercado doméstico. Então, se o poder de compra da população também não melhora, e talvez nesse último trimestre, nesse último semestre do ano, ele vai melhorar muito mais proveniente pela injeção de capital das eleições, é fundo eleitoral, é distribuição de renda diretamente na fonte. E aí tem outro dado que a gente pode trazer, as BET, de forma geral, elas enxugam um capital gigantesco da economia. Nós estamos falando aí que o Banco Central soltou que as BET por mês aí, ou de forma geral, ela enxuga quase 30 bi da economia brasileira. Então, o consumidor final, ele está um pouco mais limitado nesse poder de compra. Isso não quer dizer que o pequeno não está vindo comprar o pequeno frigorífico, que foi o grande fator formador de preço nos últimos dias. Essa semana, frigorífico pequeno pagando mais do que frigorífico para exportação. Então, a gente tem aqui talvez uma virada de segundo semestre, que é a demanda de mercado doméstico, que ela não foi tão presente no primeiro semestre, que no segundo ela pode ser um grande fator formador de preço para nosso boi. Oferta mais restrita, demanda, exportação mantendo e consumo doméstico voltando, a gente tem um cenário positivo para preço nesse final de ano. Então, eu gostaria muito, estou fazendo estoque na minha fazenda pensando em bezerro. Quem precisa comprar seus bezerros, aproveita a janela aí do julho, do agosto, para ter esse animal para o próximo ano.